Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o irmão Rafael Nascimento. Estou aqui para fazer um vídeo, certo? Desvinculando esse bate-rebate de calúnias que vem sofrendo de um indivíduo aí, professor. Tenho coisa mais importante para falar. Apesar que eu vou estar fazendo um vídeo resposta sobre a segunda calúnia que ele fez, que não deixa de ser a primeira, né? Mas já provei, mas tem pessoas que ainda permanecem com o mesmo engano. Hoje eu vou postar uma coisa, acho que vai ser um dos vídeos mais importantes, ou o mais importante que eu irei fazer. Não será tão longo, mas também não será tão breve. Eu vou estar explicando a concepção da origem, a definição da origem do Criador, que fez todo esse tempo as pessoas nos enganos ficar. E hoje eu vou estar explicando porque eu sou racionalista. Vou explicar a definição. Você só fica, depois desse vídeo, você só fica na cegueira e você só fica no engano da religião, se você quiser, meu amigo. Porque eu não tenho mais nada a falar nesse sentido para você. Se você, depois desse vídeo, ficar no engano. Como eu disse, eu fundei uma igreja com um líder. Você já procurou saber o porquê eu saí da igreja como líder? Eu saí da igreja, meu amigo, como líder, porque eu me aprofundei em cima dos estudos teológicos que realmente eu fiz. E eu vou estar dizendo para vocês a definição total, meu amigo, que vai gerar uma abertura de mente para muita gente que escutar. Aonde se encontra Israel? Na cidade de Tiro, no Iraque, na Síria. Existiam deuses que eram adorados. E em cada momento, esses deuses tinham um nome devido às tribos diferentes que cada local tinha. Mas era a mesma divindade com nomes diferentes. Isso aconteceu tanto hoje em Israel e Acharal, como na Grécia. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, meu amigo, porque a religião até hoje ensinou errado. Eu não me tornei completamente ateu. Eu vou explicar por quê. Porque eu sei a definição e hoje eu vou estar passando para você de forma sem meias voltas, literal. A palavra Deus, a palavra que veio do grego, ou seja, a divindade que hoje a religião coloca como a criadora do mundo, da vida, é totalmente errada a definição do que se coloca hoje. Eu vou usar a palavra que a maioria das pessoas usa, Deus. Antigamente, meu amado, preste atenção, quando se falava na palavra Deus, ele não estava dizendo em um ser espiritual, não. Ele estava falando na própria vida do ser humano. Aí é a chave. A própria vida. Não é um ser espiritual que o sistema religioso criou, não. Como, olha, é um espírito. Não existe. Realmente os ateus estão certos. Olha que eu não sou tendencioso, eu não estou tendenciando para nenhum lado. Eles estão certos.
Não existe Deus na concepção que os religiosos criaram. Não existe mesmo, é verdade que eles dizem. Quando se falava Deus, estava falando na própria vida do ser humano. E quando tem as histórias bíblicas, elas não estão, olha o que eu vou estar dizendo aqui, completamente errada, não. A Bíblia não está completamente errada, não. Não está. Mas irmão Rafael, você disse que estava e agora está dizendo que não está. Ela está errada da forma como é colocada hoje. Mas ela não está errada na sua concepção primitiva. Não está mesmo. Você está me entendendo? A concepção da qual está na Bíblia está erradíssima. Pode tacar fogo. Mas a concepção primitiva da Bíblia não está errada. É as pessoas que não sabem interpretar, não sabem lê-la. É totalmente diferente. Você está me entendendo? Não pense que é simples, não. E por isso eu estou aqui. E outras pessoas da internet estão fazendo esse trabalho, mas por isso que eu estou aqui. Por isso que eu não me tornei ateísta. Por quê? Por causa disso. Eu sou racionalista, pensador livre. Então, meu amigo, hoje eu vou estar explicando. Quando se falava em Deus, o Yahweh, isso aí eu não vou nem entrar na questão de nomes. Ele estava especificando a vida do ser humano. A vida do ser humano. Sabe o que é a vida? Eu não tenho uma vida, que sou eu. Estava se especificando a vida. Por isso lá aqui em 1 Coríntios 3, 16, 17, meu amigo. 1 Coríntios 3, 16, 17, ele diz, vós sois Espírito de Deus, que habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós. Por quê? Porque Deus... É porque eu expliquei isso para uma irmãzinha, até conhecida na internet, esposa de um irmãozinho, mas ela ficou confusa e não entendeu o que eu disse. Quando eu disse que Espírito de Deus é a própria vida, ela não entendeu. É o fôlego de vida. Traduzindo, o Espírito de Deus é fôlego de vida. É a própria vida. Quando eu disse isso, que eu era Deus, ela não acreditou. Mas é verdade, meu amigo. Que habita em vós, por quê? Porque a vida é o Deus. Antigamente se chamava a vida de Deus. E era, observe o que eu estou dizendo, e era aquilatado a concepção da origem da vida para uma divindade que se tinha na época. Por exemplo, antigamente se tinha a concepção de Zeus. Era um ser mitológico. Então, os povos pegavam um ser pagão e diziam que esse ser pagão é o que tinha o poder de emanar a vida do ser humano. Era isso que era feito. As pessoas não entenderam. Por isso que cada época se tinha Baal, se tinha Enki, se tinha El, se tinha várias passagens que tinha, era deuses mitológicos, que as pessoas pegavam esses deuses e diziam que esses deuses tinham o poder de emanar vida. Porque se chamava a concepção, a vida do próprio ser humano de Deus. Quando você vê Jesus Cristo, ou você vê no hebraico Yahushua, quando você vê isso, ele não existiu. Realmente os ateus estão certos, meu amigo. É vocês que não entenderam nada. Ele, como figura humana de carne e osso, não existiu.
Essas passagens é porque vocês não entenderam. Quando se fala do Salvador na Bíblia, é porque anteriormente, veja, a própria concepção dos israelitas que existiam na época se entrelaçou com o zoroastrismo, que tem a concepção de uma vinda de um Messias, a concepção de a luta do bem e do mal, da mesma forma que tem o cristianismo hoje. Então, foi entrelaçada essa cultura zoroástrica. E por isso que o cristianismo tem essa concepção monoteísta. Mas não era politeísta os israelitas. Você está me entendendo? Não existiu realmente Salvador nenhum. Não existiu. Eu não quero deixar passar isso, porque muita gente está aprisionada nisso, que vai vir um Salvador. Não existiu mesmo. Existiram vários YHWH na mesma época. Esse nome era muito comum. IE, que não era IESO, era YHWH, que era Yahushua sem o al de Tongo, certo? Que os romanos usaram de outra forma que se tem IESO, Jesus. Eu não vou entrar nesse método, mas era um nome comum. Existiam vários. Então, o que aconteceu? Existiu em Nazaré, existiu na Galiléia, vários indivíduos. Existiu um em Nazaré, existiu na Galiléia, existiu outro em Belém. Existiu. Então, o que o cristianismo fez? Ele pegou a história desses indivíduos, cada um, e fez uma junção. E criou esse Salvador, baseado nas histórias de indivíduos que tinham o mesmo nome, mas em cidades diferentes, e no zoroastrismo. Então fez o Salvador. É verdade que os ateus falam, eu não estou mentindo, eu não gosto de mentir. Certo? Então o que acontece? Se baseou em cima disso. Não existiu realmente Salvador nenhum. Existiam indivíduos nessas épocas que tinham história parecida com a que se tem hoje. Então o cristianismo pegou e fez essa mitologia. Mas um específico, um indivíduo que vai salvar o mundo específico, não existiu. Você está me entendendo? Não existiu. E eu não sou ateu religiosos. Eu não tenho nada contra vocês, mas tem que se falar a verdade. Alguém tem que se falar a verdade. A concepção de monoteísmo até o século IV não tinha. Ao contrário, era politeísmo. A figura de um criador existia também na forma feminina. Por isso que você vê Aserá e Baal. Existia tanto um Deus que tinha a figura masculina e a figura feminina. Era o politeísmo. Não existia essa concepção de monoteísmo, de um Deus divino, não. Até porque Deus, na concepção, a partir da primeira concepção monoteísta, que foi pelos egípcios, tinha a figura de um Deus e a figura masculina dele, a figura feminina. Depois se criou só uma figura masculina, masculina não que ele era forma humana, mas se criou a forma só de uma figura masculina, não a forma mais feminina. Mas antigamente era assim. Você está me entendendo? Antigamente era assim, contra fato não há argumento.
Por mais que indivíduos me caluniem ali, eu sei o que eu estou dizendo. Você está me entendendo? Então, por exemplo, não importa se você é ateu. Não importa. Não importa se você é ateu, racionalista, deísta, teísta, enfim, não importa. Porque quando estava se falando em Deus, estava se falando na própria vida do ser humano. Não era uma coisa espiritual, sobrenatural, não. Era a própria vida. É isso que o povo não entende. Existia levas de embionitas e endomitas. Adocionistas, me perdoe. Adocionistas e embionitas. Um que idealizava o Salvador, meu amigo. Um Salvador carnal. E o outro que idealizava como sobrenatural. Você está me entendendo? Você está me entendendo? É difícil entrar isso na sua cabeça. Não tinha essa concepção de monoteísmo. O primeiro monoteísmo veio pelos egípcios. Você está me entendendo? Que foi influenciado já pelo zoroastrismo. Que veio lá da seita hindu. Você está me entendendo? Então não importa. Sabe por que não importa? Não existiu Salvador nenhum. Quando se falava em Salvador, foi baseado em cima do zoroastrismo, certo? Do zoroastrismo, por isso que se tem o Salvador hoje. Mas foi em cima do zoroastrismo que veio essa concepção de Salvador. Outra coisa, meu amigo. Quando se falava em idolatria e falava em vida, é porque como a palavra Deus significava vida, estou botando Deus, mas não é Deus a palavra, mas vamos com esse entendimento. Deus significava vida. Era para que o indivíduo não se apegasse a nenhuma idolatria de nenhum Deus e ele teria vida sem influência de nada, e sim da própria natureza dele. Ou seja, um indivíduo que adorasse um Deus, os deuses, que adorasse deuses, certo? Que adorasse deuses, ele estava fazendo idolatria. Se eu adoro a Bíblia, eu faço idolatria do mesmo jeito. Então, era mais ou menos nesse sentido. Quando dizia lá em Gênesis, façamos o homem imagem e semelhança, por que está no plural? Está no plural, meu amigo, porque como ali ainda existia um Deus com uma forma politeísta, ou seja, a figura masculina e feminina, estava falando sobre a figura de deuses. Porque a partir do momento que não é mais um, é dois, já se tornaram deuses. Por isso que está no verbo no plural. É simples, meu amigo. É simples. Então, por isso que a religião, todo mundo devia, sabe o quê? Descrente de tudo. Mas isso ninguém chegou para falar, eu estou falando para vocês. Todo mundo devia ser descrente, não do amor para com o seu próximo. Ao contrário, deve ser realmente ter amor para o seu próximo, mas não é isso. As pessoas deveriam ser descrentes de todas essas religiões que existem. Descrente de tudo. Mas vocês fazem guerra, calúnia, xingam o outro em cima de religião. Vocês fazem isso. E eu tenho que explicar isso para as pessoas parar com isso. Você está me entendendo? Para parar com isso, fazendo separações por causa de religião, guerras, morte, em tudo por causa de religião.
Então, meu amigo, por isso que você vê em Gênesis, façamos porque a figura de um Deus criador que simbolizava a vida, ela tinha a figura dupla, ou seja, a masculina e a feminina, por isso que está ali no plural, e você não entende, pensa que é adulteração. É adulteração da concepção de como está na Bíblia e a interpretação da qual as pessoas dão hoje, realmente. E essa Bíblia realmente tem muita adulteração, muitas contradições. Mas se você pegar o sentido do manuscrito no contexto geral, você vai ver que realmente, é, realmente explica isso, mas que traria polêmica, porque teria que acabar com todas as religiões que existem hoje, tanto o cristianismo, o judaísmo, de Maomé, islamismo, todas teriam que acabar. Porque foi tudo, essas religiões foi baseado na mentira. Então, na realidade, certo, como a concepção, certo, a concepção de tudo isso foi baseado em cima da questão falsa, então, na realidade, meu amigo, o indivíduo que desapega a religião, que é um ateísmo sem partido, ou seja, o cara que é ateu, mas que também não tem partido, que não defende o ateísmo, ele é a verdadeira pessoa com a verdadeira sanidade. Ou seja, por exemplo, eu sou ateu, certo? Mas eu não fico na internet fazendo vídeo, fazendo aquilo, tal. Eu não estou preocupado, eu amo meu próximo, não estou preocupado com nenhuma religião, ajuda ali, ajuda aqui, vivo minha vida saudável, enfim. Esse indivíduo é o verdadeiro indivíduo saudável, o verdadeiro são. As outras pessoas que fazem vídeo na internet, que fazem isso, elas querem colocar suas próprias convicções sobre algo. Eu estou aqui simplesmente para mostrar que, na realidade, todas essas patafina que colocaram aí é mentirosa. Simplesmente para que algumas pessoas que querem escutar, na verdade, o que é a definição, saiam de tudo isso e vivem suas vidas livremente. Só que as pessoas não entenderam. Muitas vezes eu ironizo, tiro onda com muitas pessoas, tal, mas por quê? Porque eu sei de todas essas coisas. E como eu sei de todas essas coisas, eu fico vendo como as pessoas levam a religião ao fanatismo extremo e faz disso causa de vida ou morte. Causa de vida ou morte. O religião se mata, o religião come merda, feito por ter alguns vídeos aí, fica nu, enfim, as passagens que tem na Bíblia, enfim. Por isso que eu ainda faço esse trabalho na internet, para mostrar as coisas, tá entendendo? Para que algumas pessoas caiam na real e seguem, não, meu amigo, hoje eu vou sair da minha religião, que isso aí não traz benefício a mim nenhum. Vou viver minha vida, vou ajudar meus semelhantes, não vou mais ficar vinculado nem na internet para falar sobre isso. Vou viver sem nada de dogmas criados por homens, vou simplesmente viver minha vida. Aí esse cara se tornou são. Porque a partir do momento que eu sei todas as verdades e faço disso um partido, eu sou um fanático. Eu não posso ser um religioso, mas eu sou um fanático ligado à religião. Até mesmo que eu for ateísta. Até mesmo que eu for ateísta e ficar defendendo isso como uma religião, também se tornou uma religião. É que as pessoas não percebem isso. Você está me entendendo? Então, quando se falava na definição de Deus, era a própria vida. Isso aqui, eu sou vida, né? Eu estou vivo, então sou vida. Era a definição de Deus. O animal é Deus. Por quê? Porque era vida. E assim vai, meu amigo. Só que em cada momento, em cada tribo, eram colocados como que aquele mito criado pelos homens era que manava a vida em cada região. Tinha Baal, outro tinha
Marduk, o outro era Enki, aí vem o outro. Era sempre isso, dizer que quem dava vida eram esses indivíduos, por isso que você vê esse paganismo todinho. E até hoje as pessoas ficam brigando por causa disso, mas não entenderam a definição. E olha que eu já disse a definição para uma irmãzinha que vocês conhecem, esposa do irmão que vocês conhecem, mas ela até agora não entendeu. Está entendendo a lógica? Mais claro do que isso eu não posso ser, meu amigo. Não teve Salvador nenhum. Quando se falava em Salvador, foi com a influência do zoroastrismo. Você está me entendendo? Foi também a questão da chance de um indivíduo, a partir daquele momento que foi criado essa figura de Salvador pela igreja, para que o indivíduo, ele simplesmente, ele ficasse controlado pela igreja, certo? E agora não se existisse mais o politeísmo, que era vários deuses, ou seja, a igreja não podia mais controlar. A igreja não podia mais controlar um indivíduo se tivesse vários deuses. Então colocaram um, e esse um ficou centrado a uma única religião, que é o cristianismo. Isso foi criado para a forma de controle. Eu sou um dos poucos que está falando isso abertamente. Você está me entendendo? Então, independe se você é ateísta, se você é racionalista, se você é livre pensador, se você é teísta, deísta, enfim, não interessa. Por isso que ele disse, não há nenhum fio de cabelo que caia sem que ele permita. Por quê? Porque era você mesmo. Ele é você mesmo, ou seja, a vida que você tem é ele mesmo. Então, por isso que não vai cair um fio de cabelo sem que ele permita. As pessoas não entenderam. E outra coisa, da onde veio a gente? Da própria terra. Por isso que não, do pó vieste do pó vieste e por pó voltarás. Por quê? Porque já foi comprovado, os indivíduos ficam fazendo teorias e mais teorias. Mas por quê? Porque a terra, quando o homem surgiu, ele veio da terra, da própria terra, ou seja, do pó. Não é que o homem foi feito do barro, feito essa história criada não, porque o povo não entende, foi feito do pó mesmo. Foi uma evolução. Por isso que eu digo que também Richard Darwin, que se tem hoje, que é um dos maiores ateus, está correto. Porque a evolução do homem, meu amigo, isso você aprende dentro da loja maçônica, isso aí, ele sabe tudo isso que eu estou falando, mais do que os próprios evangélicos cristãos, ele sabe tudo isso. Na maçonaria tem manuscrito que mudaria toda a história, mas eles não colocam isso para que vocês fiquem ainda no controle por eles. Mas eu consegui ver alguns, mas eles têm muitos e muitos e muitos que mudaria a história completamente em todo sentido. Ou seja, os povos que eu vi, o que acontece? Não é que o homem foi feito do barro, feito essa história que era do cristianismo, não. É o seguinte, quando se estava se referindo, meu amigo, quando se estava referindo-se à questão que o homem veio do barro, é porque a evolução, Richard Darwin está correto que a questão da evolução foi dessa forma, da forma do macaco, do estudinho. É porque a evolução do homem veio do pó da terra. Ou seja, a forma primitiva do homem não é macaco, né? É o pó da terra. O homem veio dali para se transformar e veio essa evolução que os próprios cientistas já confirmam e os religiosos pensam que é mentira, mas não é. A concepção da evolução do homem veio do pó da terra. O homem era antes pó da terra, para depois se tornar o que a gente se tem hoje. Por isso que vai correr, vai andar, vai dizer aquilo, e vai chegar essa mesma conclusão. Por isso que esse vídeo que eu estou fazendo,
Os cientistas podem dizer que eu sou doido, mas esse vídeo que eu estou fazendo é bom que os cientistas vejam. Os cientistas vejam que, na realidade, a própria concepção do homem era o próprio pó da terra. Estou afirmando, viu? Era o próprio pó da terra. Que era vida. Mas vida, meu irmão, não é uma coisa que se move, não é areia e tal. Mas a concepção do indivisível, que não vai chegar uma parte que não vai se tornar indivisível. Isso foi dado como nome Deus, essa concepção indivisível. Vai chegar esse momento. Eu vou constar que os cientistas vão comprovar isso, que não tem mais como ser dividido nenhum ponto. Mas, no geral, o ateísmo está correto em quase tudo. Eu não estou defendendo o ateísmo, não. Eu estou sendo sincero o bastante com vocês. Mas não quer dizer que os teístas ou deístas estão errados. Não estão errados. Estão, de certa forma, certos. Mas, se comparando os dois, o ateísmo está mais correto. Por quê? Porque a comprovação é onde vai chegar o momento que eles mesmos vão comprovar isso. Agora vocês entendem porque eu sou racionalista? Não interessa se você é cristão, se é judaico, se, enfim, qualquer religião. Era bom que o cientista visse esse vídeo, velho. É sério. Porque vão comprovar isso. Mas não é que é um ser espiritual que você vai ver no céu, que você vai ver e você vai flutuar, ou você vai ser arrebatado. Isso aí não existe não, meu amigo. Isso aí foi criado pela igreja, isso não existe. Não existe. Nada como sobrenatural existe. Vocês agora entendem. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, mesmo que você não considere, é o mais importante, porque define a concepção do que é Deus e por que as correlações referentes a deuses. Agora você entende. E vocês que têm até teologicamente ideias diferentes, parem de me caluniar. Porque as coisas que eu falo, tanto teologicamente, vocês podem não concordar, mas as coisas que eu comprovei como títulos que eu tenho, é a verdade. Eu não estou aqui para mentir. E vou comprovar isso novamente. Mas vocês querem ganhar, parece que mídia em cima do meu nome. Eu não estou mentindo, eu não tenho para que mentir. Sabe por que eu não tenho por que mentir? Porque eu não estou ganhando dinheiro com isso. É diferente. Se eu tivesse ganhando dinheiro com isso, aí as pessoas iam dizer, ele fez esse teatro todinho, inventou o que não era, simplesmente para ganhar, vender livros ou para fazer, mas eu não ganho dinheiro com isso. Não tem por que eu mentir. Eu estou falando a verdade. Realmente eu fiz teologia, eu sou formado, sou acadêmico também. Enfim, eu não estou mentindo. As pessoas gostam de me caluniar e usar disso como artifício para ganhar acesso e ganhar mais fanáticos para si. Acorda, meu amigo. Acorda. Quem está perdendo e caluniar a minha pessoa não sou eu, não. É você mesmo. Aqui vai um lembrete do Rafael Nascimento. Pare para pensar. Um abraço.